Irmãos, foi grande a nossa peregrinação, não? Eclesiastes, capítulo por capítulo, verso por verso, inesgotavelmente até chegarmos aqui no capítulo de número 12. E hoje é o encerramento da nossa série. Nós vamos pegar o capítulo 12 inteiro e vamos terminar a série. Se você pudesse descrever essa série em uma palavra, como foi essa série para você? Para mim foi edificante. Eu aprendi a ter alegria nas pequenas coisas da vida. Percebi que ser cristão obrigatoriamente significa ser sábio para viver. E aprendi a colocar a minha alegria em Deus. Que você possa ter sido edificado também. Eclesiastes, capítulo de número 12, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz e as estrelas se escureçam, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem, e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escureçam, quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho, e acordares com o canto dos pássaros, e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura, e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso, o desejo já não se despertar. O homem vai à sua morada eterna, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaleça a roda junto à cisterna. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas do mestre, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim. E estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo que for feito, e até tudo que está em oculto, quer seja bom, quer seja mal. Até aí. Chegamos no capítulo final, um capítulo que vai tratar sobre a velhice. No último domingo nós vimos como envelhecer, e esse capítulo já aterriza no tema principal, fala sobre velhice. Olha como começa o verso de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. A parte B do verso, dias difíceis, está tratando exclusivamente da velhice, um período que é difícil por diversas razões. Na época, pelo menos, podemos afirmar com certeza que a dificuldade da velhice era a doença, o desprezo,
a falta de força. Esses eram os problemas da velhice na época. Hoje em dia, não é tanto assim, mas os problemas da velhice são outros. Não conseguir se aposentar, não conseguir uma vaga para cirurgia no SUS, não conseguir um remédio a preço mais acessível. A velhice moderna, a velhice dos tempos atuais, tem sim os seus desafios e devemos estar preparados para eles. Como nos preparamos? Lembrando do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. É a parte A do verso de número 1. Nós somos propriedade de Deus. Nós pertencemos a Deus. Porque muitas vezes nós vivemos o nosso dia a dia, continuando os nossos afazeres, perfazendo a nossa rotina. Pode passar pela nossa mente que nós pertencemos a nós mesmos, que nós fazemos a nossa vontade, que somos sábios de acordo com os nossos próprios olhos, mas não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas feições, os nossos sentimentos mais profundos, todos eles pertencem a Deus e de Deus são. Portanto, devemos viver a nossa vida como quem pertence a Deus, como quem faz as coisas para Deus, como quem glorifica a Deus e não a nós mesmos e não as nossas vontades. Se nós queremos ser de Deus na nossa velhice, se queremos ser piedosos em nossa velhice, devemos começar em nossa juventude. Nós não devemos começar a viver para Deus na velhice, na terceira idade, mas logo na juventude. É logo do início dos nossos dias que demonstramos que pertencemos a Deus e não no fim dos nossos dias. Essa é a máxima do verso de número 1. O verso de número 2 vai falar que é necessário viver para Deus antes que o sol e a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva. O cenário da velhice é um cenário escuro, é um cenário opaco, é um cenário negro, que seja sem luz. E a juventude são os dias de vigor, os dias de luz, os dias de paz, os dias de iluminação, o auge do corpo, o auge da mente, o auge daquilo que podemos oferecer para Deus. É na juventude que começamos essa jornada de viver para Deus. Eu vejo pessoas vivendo conforme o seu próprio caráter terrível. Eu vejo pessoas fazendo conforme o que der na telha. Eu vejo pessoas vivendo de acordo com a sua vontade, tão distante das verdades bíblicas, tão distante daquilo que a Bíblia tem a oferecer. Você não foi feito para viver na mentira, você não foi feito para viver na vaidade, você não foi feito para viver para o adultério, para a luxúria, você não foi feito para se orgulhar perante os demais. Você foi feito para Deus e pertence a Deus. Você foi feito para glorificar com tudo que você é e faz. Pare de perder tempo e viva para Deus imediatamente. Antes que o quê? Antes que se escureça a luz. Verso de número 3. Antes que os guardas da casa tremerem. Antes dos guardas da casa tremerem. Eu não preciso ser poético essa manhã, porque Salomão já está sendo poético para nós. Antes que os guardas da casa tremerem. Salomão está comparando a velhice com uma casa abandonada, uma casa caindo aos pedaços. E quando ele diz isso, não é que ele quer dar um retrato triste da velhice. Não é esse o intento de Salomão. Puxa, como a velhice é triste. Não. Você vai ver no final do capítulo que o intento dele é fazer com que você viva para Deus agora. Fazer com que você comece a fazer a vontade de Deus já. Esse é o intento dele. Então ele transporta para você para os anos seguintes. Ele transporta você para a terceira idade. E diz, perceba que o tempo ideal para viver para Deus é desde já, é agora. Esse é o intento dele. Então não entre em depressão quando você vê o retrato que ele faz da velhice. Porque o objetivo dele é muito maior. É fazer com que você perceba a importância de viver para Deus agora. Quando os guardas da casa tremerem. O que é os guardas da casa? Quais são os guardas da casa?
Eu não sei socar, mas eu sei que os guardas da casa são esses aqui. Os braços e as mãos. Se a gente quer proteger o nosso corpo, a gente protege com os braços. A gente protege com isso daqui. Porque se nós não fizermos esse movimento, com certeza seremos acertados. Com certeza seremos atingidos pelo golpe do inimigo. Mas na velhice, os guardas da casa tremem. Já não se consegue levantar os braços muito bem. Já não se consegue defender a sua casa, defender o seu corpo como deveria, como nos tempos da juventude. Esse é o retrato da velhice, um retrato onde os braços já não funcionam tão bem. O que mais diz aqui? Antes que tremam os guardas da casa, e os homens fortes andem curvados. Quem são os homens fortes? As pernas. As pernas já não têm esse vigor, já não aguentam ficar estáticas, firmes, fortes. Já se anda um pouco mais curvado. As pernas já não têm a sua força, já não têm o seu vigor. Você se curva, os guardas da casa, aqueles que dão vigor à casa, andam curvados. O ápice do seu corpo é na juventude. O melhor que você pode oferecer a Deus é quando você é jovem. É quando o corpo está cheio de energia. Será que você não percebe? Será que você não vê que tem colocado a sua esperança em coisas tolas? Que o motivo da sua felicidade, o motivo da sua alegria está naquilo que não faz viver. O que é que você está esperando para viver para Deus? Está esperando os guardas da casa enfraquecerem? Está esperando os homens fortes andarem curvados? É o que Salomão está tentando jogar na sua consciência. Iluminação de que você está no auge daquilo que se pode viver para Deus. E cessarem os moedores, por já serem poucos. O que são os moedores? Os dentes. Cuide bem dos seus dentes. Você vai precisar deles na velhice. Na velhice, a tendência dos dentes é cair. Na velhice, a tendência dos dentes é serem substituídos por uma belíssima dentadura. Faz parte da vida. Os moedores já não são muitos. Mostram que aquela pessoa é vivida. Mostra que aquela pessoa tem jornada, tem caminhada. O que é que você está esperando para viver para Deus? Para proclamar o Evangelho? Para usar a sua boca para a glória de Deus? O que é que você está esperando? Os moedores serem poucos? Você já não ter voz? O que é que você está esperando? Paul Washer diz que muitos querem dar as cascas para Deus, o pior do seu tempo de vida para Deus, e não o melhor. Precisamos dar o melhor do nosso tempo de vida para Deus. E os que olham pelas janelas já se escurecerem. O que são as janelas, senão os nossos olhos? E essas janelas se escurecem. Não sei se você sabe, mas o vidro mesmo ele vai estragando. Se você não limpar ele, se você não der uma bela reformada nele. Meu avô era vidraceiro e uma das poucas coisas que eu aprendi sobre vidro é que eles escurecem. Olha uma casa abandonada para você ver. Naqueles filmes, né? Que aqueles jovenzinhos chegam na casa abandonada. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles tentam olhar pela janela, eles limpam os vidros. Porque a tendência do vidro é escurecer. O que é que você está esperando? O que é que você está esperando para viver para Deus? Seus olhos se escurecerem? Você perder a visão? Você perder o olhar para a vida? Você não poder mais enxergar as pessoas? O que é que você está esperando para viver para Deus? O que é que você está esperando para gastar toda essa energia para o Criador? As janelas se escurecerem? Viva para Deus agora! Nós somos jovens, a maioria de nós aqui essa manhã somos todos jovens. Vamos começar a viver para Deus com intensidade já. Vamos deixar os pecados para trás, as vaidades para trás. Vamos nos arrepender hoje e viver para Deus.
quando as portas da rua se fecharem. O que são as portas da rua? O que são as portas da rua? As portas da rua é a boca. Elas já não se abrem muito, os lábios já não se abrem muito. Tem pouca envergadura. As portas da rua, as portas dos lábios já falam baixinho. É o que a velhice te esperando. Você não vai ter mais essa voz, você não vai ter esse vigor. Estava vendo uma entrevista ontem de um cantor que disse: eu estou envelhecendo e eu tenho problemas na voz. Eu já não alcanço os meus agudos. Eu já não alcanço mais as notas que eu quero. O que é que você está esperando para proclamar o Evangelho de Cristo? O que é que você está esperando para atingir essas pessoas do seu ambiente de trabalho? Se a gente perder essa geração, nós vamos perder essa geração no coração do próprio Criador. Essa geração, a nossa geração, só pode alcançar essa geração e nenhuma outra. Talvez pelo nosso testemunho, filhos, netos, mas podemos só alcançar essa geração. Foi essa geração que Deus nos confiou. Vamos pregar o Evangelho enquanto os nossos lábios têm envergadura, enquanto nós temos os moedores na boca, enquanto temos vigor. Salomão chegou em sua velhice com grandes arrependimentos. Para com esse pensamento tolo. Ah, não, mas Deus abençoou a Salomão. O resumo do livro de Eclesiastes é que não adianta ter todo o dinheiro do mundo, e Salomão tinha, sem a presença de Deus. Salomão está olhando para trás, está dizendo: eu deveria ter vivido para Deus, eu deveria ter usado meu vigor para viver os princípios de Deus, eu deveria ter proclamado o Evangelho do Senhor, eu deveria ter dito que o nosso Deus é o único Deus. Salomão, ele se arrepende de chegar à velhice, tendo sido refém de diversos demônios. O demônio da idolatria, o demônio da mentira, o demônio da luxúria. É para lá que você quer ir. É isso que você quer viver quando for velho, quando for idoso. O que é que você está esperando? E acordares com o canto dos pássaros. Acordar com os passarinhos, ao contrário do que você possa imaginar aqui, não é legal, tá? É gostoso acordar com os passarinhos quando você quer acordar. Quando está na hora de acordar. E assim, eu vou te falar, pra gente que mora na cidade é uma coisa, mas eu já morei na roça, e meu pai tinha um galo, era 5 da manhã, o galo estava cantando, e canta alto, ele não para de cantar. Sabe por que Jesus Cristo falou que o galo cantaria? Não, o galo não cantou 3 vezes, né? Mas o galo cantou uma vez, mas o galo não para de cantar. Vai ser difícil dormir. Vai ser difícil ter sono. Qualquer coisa vai acordar você. Um copo que cai, um barulhinho qualquer, o canto dos pássaros. Qualquer coisa vai acordar você. E uma pessoa que dorme de mau jeito, uma pessoa que dorme pouco é mal-humorada. Vai mexer com todo o seu humor. O que é que você está esperando para viver para Deus? Acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos. Aquilo que você não quer ouvir, você vai ouvir. E aquilo que você quer ouvir, você não vai ouvir. Há problemas de surdez. A audição é pouca na velhice, a audição é pouca na terceira idade. Você não vai conseguir ouvir as pessoas e dar respostas. Às vezes você mal vai conseguir ouvir a pregação do pastor. O que é que você está esperando para viver para Deus? Quando temeres a altura, e vai temer, um degrau vai parecer absurdo, um degrau vai parecer o Monte Everest, vai ser difícil subir degraus.
Você vai escolher subir degraus. Eu tenho uma cliente minha e ela é idosa, ela diz o seguinte: olha, eu escolho a hora do dia para subir os degraus. Quero vender essa casa, eu quero uma casa térrea porque eu não aguento mais subir degrau. Eu escolho a hora do dia para subir degrau e subo. A gente não pensa nesses fatores. A gente não pensa na velhice. Mas ela está chegando. Quando você menos esperar, ela estará ali te esperando. Ela tomará você. É o que ele diz. Quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, não vai mais conseguir viajar. Não vai mais conseguir ter tempo para fazer grandes distâncias. Tudo aquilo que você já viu do mundo, você já vai ter visto. E se não viu, não é na terceira idade que vai ver. Hoje, com remédios e aparato, até tem um povo que viaja na terceira idade, né? Mas via de regra não vai mais. É o que ele está dizendo aqui. Quando florescer a amendoeira, sabe o que é a amendoeira? É o cabelo. Eu vejo você de cabelo bonito, vai ficar branquinho. Se tiver cabelo. É a velhice. É normal. É o comum. Não te espantes. O meu avô tinha cabelo branquinho, parecia um monte de algodão. Que é o que eu acho que eu vou ficar também. É a velhice. Você se olha no espelho e você vê os cabelos brancos. É a experiência. É a jornada. Mostra a sua história. E o gafanhoto for um peso. Você mal vai conseguir segurar a sua Bíblia. Você mal vai conseguir segurar a sua Bíblia. Mal vai conseguir segurar um neto. É a velhice. Tudo aquilo que a gente segura parece pesado, parece que você está segurando um pneu, parece que você está segurando chumbo. É a velhice. Faz parte da vida. Todo ser nasce, cresce e envelhece. Faz parte. E o desejo, as vontades já não são mais, já não se desperta. Não tem vontade para fazer muita coisa, não tem vontade para ir em muito lugar. Os lugares que você adorava aí na juventude não vão ser os lugares que você vai gostar de ir na velhice. Aproveita para ir no Outback agora. Aproveita para ir nos restaurantes agora. Que às vezes você vai chegar na velhice e vai falar, não vamos não. Mas você adorava, eu não quero mais. Mas você quer o quê? Eu quero um copo d'água. Não vai ter vontade para fazer muita coisa. A velhice está te esperando. Como é que você está vivendo para Deus hoje? O homem vai à sua morada eterna, e os pranteadores já vagueiam pela rua. As pessoas da casa, eu gosto de uma outra versão que diz que os moradores da casa já estão pranteando. Nas versões mais antigas tem. Você vai ficando velho. Eu lembro do meu avô, já debilitado, no sofá, minha mãe chorando e os filhos dele chorando. E eu ouvia na cara dele, por que esse povo está chorando? Acho que com o tempo ele começou a perceber que o povo estava chorando porque percebeu que ele estava indo embora. Percebeu que ele estava para morrer. Aí quando ele viu o povo chorando, ele percebeu, eu acho que eu não vou ficar mais muito tempo aqui. E eu, criança, agradecia ao meu avô, pessoalmente tive a honra de agradecer ao meu avô. Eu não era crente, mas agradecia ao meu avô pelas piadas que ele contou, pelo tempo que ele passou comigo. Aí que ele chorou mesmo, né? É a velhice. Chegar à velhice é um privilégio. Chegar à terceira idade é uma honra. Em uma geração onde jovens estão morrendo a todo instante.
Antes que se rompa o cordão de prata. Sabe o que é cordão de prata? Coluna. Cordão de prata, antes que ele fique quebradiço, antes que ele fique torto, ou que se quebre o copo de ouro. O que é o copo de ouro? A mente do ser humano. Se Deus habita em algum lugar dentro de nós, Ele habita aqui. Já parou para pensar nisso? Que somos renovados em nossa mente. Antes que se despedace o copo de ouro. Um dos poucos conhecimentos que você vai levar à terceira idade é o seu conhecimento de Deus. É a eternidade. É tudo aquilo que você aprendeu sobre Deus, sobre a sua pessoa, sobre quem Ele é, sobre o seu filho, o que Ele veio fazer. Se você leva alguma coisa na terceira idade, você leva os seus hinos favoritos. Isso você leva à terceira idade. Ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaleça a roda junto à cisterna. O que é a roda junto à cisterna e o cântaro da fonte? Coração, veias. Você vai perceber que os seus órgãos internos já não são mais aquilo que deveriam ser. Você vai perceber tudo isso. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte está chegando. A morte está batendo as portas. Como você quer viver para Deus? Como você quer utilizar o tempo que te resta? Dê testemunho de quem Ele é. Dê testemunho daquilo que Ele fez em sua vida. Dê testemunho de Cristo. Porque no final das contas da vida, isso é tudo que importa. Verso 8, que grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo, refletiu, examinou, organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Salomão está se preparando para encerrar. Ele deixou uma coletânea de bons conselhos, uma análise da vida como nenhum outro deixou. E nós navegamos por toda essa jornada. Você que acompanhou todas as mensagens de Eclesiastes, você viu quantos conselhos práticos Salomão teve para a vida. Nós somos gratos à vida dele. Eu gosto do verso de número 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. ênfase no único pastor. É interessante quando uma pessoa tem a oportunidade de expor todo um tema. Ele segue uma lógica, ele segue uma coerência, ele tem um intento, como por exemplo os evangelhos. Nós vamos entrar em um evangelho mais adiante e você vai ver que cada evangelista tinha um objetivo em mente. O evangelho de Marcos não é igual ao evangelho de Lucas, que não é igual ao evangelho de João, que não é igual ao evangelho de Mateus. Você vai ver que cada evangelista tem um objetivo bem traçado, e se nós não tivermos esse objetivo em mente, nós não entendemos as passagens. Salomão, como erudito, como sábio, ele expôs para nós a vida. Ele resumiu para nós o que é a vida e aonde tem de estar o nosso coração, as nossas emoções e os nossos mais profundos sentimentos. Salomão está resumindo para a gente: se você quiser ser movido por algo, seja movido pelo que eu expus. Que privilégio termos um único pastor nos conduzindo. Irmãos, não é por nada, mas foi até importante eu trazer todas as mensagens de Eclesiastes, porque eu segui uma lógica, uma coerência, uma verdade, um sentido. E às vezes outro pregador vem e fala uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que estava sendo construído. Não foi proposital, mas Deus é soberano. Que bom que nós tivemos essa oportunidade. E aí ele diz no 12, né? Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim.
E estudar demais deixa o corpo cansado. O que Salomão está dizendo é o seguinte: olha, não adianta ter conhecimento, produzir livros, estudar e não praticar. Conhecimento que Salomão está tratando aqui é um conhecimento espiritual. É um conhecimento das coisas espirituais. Salomão está junto com o Tiago dizendo: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Você ouviu a mensagem aqui essa manhã. Precisa praticar. Precisa sair por essas portas e pregar o evangelho. Precisa sair por essas portas e se arrepender agora de todo o mal que você está fazendo. E viver para Deus com intensidade. E viver para Deus com vigor. E não perder as oportunidades de ser piedoso, de ser piedosa. Esse é o resumo de tudo aquilo que a gente viu. Se eu posso finalizar com uma ilustração, eu gostaria de contar para vocês sobre o idoso Scrooge. Você conhece o Scrooge? Scrooge é um idoso, é um conto, mas é um idoso muito bravo e sem Deus. Ele odiava tudo e a todos e não fazia bem a ninguém. Ele não tinha família, vivia sozinho e era alguém muito rico. Tratava mal até mesmo seus funcionários de maior confiança. Numa noite de Natal, noite em que ele está dormindo, ele é apresentado ao espírito do Natal passado. E o espírito do Natal passado é um conto, um conto de fadas, não é real. Chega para ele, mostra para ele como ele viveu anteriormente. Mostra que ele viveu sem amor, e mostra que ele viveu distante das pessoas, e mostra que ele não seguiu padrões cristãos. E aí depois do espírito do Natal passado, veio o espírito do Natal presente, que pega ele e mostra como está sendo o Natal das pessoas ao redor dele. E mostra que os funcionários dele são pobres, mostra que os parentes não ligam para ele, mostra que ele está perdendo a oportunidade de viver com o seu netinho. E ele se arrepende. E ele já começa a perceber que não está no caminho certo. E então lhe é apresentado o terceiro e último espírito, o espírito do Natal futuro, aonde ele chega em seu leito de morte. Todos dividiram as suas riquezas, todos dividiram a herança que ele deixou e ninguém deu a sua falta. Seu enterro foi um enterro triste, um enterro que não deixou saudade na vida das pessoas. Ele sai daquele encontro com aqueles três espíritos diferentes, disposto a fazer as coisas de maneira diferente de como ele estava fazendo. Ele é generoso com seus funcionários, ele aproxima os seus familiares, ele é bondoso, ele é amoroso. Essa é a oportunidade que você tem agora de viver a palavra de Deus. De viver a palavra de Deus. E o resumo. Agora que eu já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. Eclesiastes é um livro que a gente entende melhor quando lê o último capítulo primeiro. E em especial esse resumo que ele nos deixou. Quando a gente lê esse resumo, a gente passa por todos os capítulos e percebe melhor aquilo que Salomão quis dizer. O que ele está querendo dizer é: aproveite a vida, mas tema a Deus. Viva conforme você quiser, mas guarde os princípios do Senhor. Para onde quer que você vá, o que quer que você fale, como quer que você haja, seja em temor a Deus e guardando os seus mandamentos. Há uma razão para isso, porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Você, jovem, Deus está te vendo, está enxergando os teus passos, está enxergando o que você está fazendo e quer que você viva para a sua glória. A quem você pertence? A você mesmo ou a Deus? Fique de pé, eu quero orar com você.